Meus amigos, parece que agora o movimento começou. O Bitcoin deu uma quedinha aí, a gente vai ver agora sobre isso, mas essa queda pode não só ter um nível para parar, como pode já ter parado, tá bom? E tem coisas envolvidas nisso daí, então a gente vai falar tudo sobre isso aqui agora, então a gente vai dar uma visão geral aí em tudo que está acontecendo rapidamente, para que você fique sintonizado para o final de semana. Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional que de forma alguma é um indicativo de investimento, é apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Antes de mais nada, eu quero trazer para vocês aqui um novo gráfico que eu fiz para a gente ficar monitorando o dólar. Vamos começar aqui olhando como está o comportamento das moedas. Olha só, tá todo mundo caindo, Bitcoin, Ethereum, as altcoins em geral, até a BNB está caindo, tá todo mundo caindo. Mas se vocês lembrarem, o Bitcoin e a BNB estavam em alta até uns dias atrás. Tá bom? Então isso pode ser... É aquela pegadinha do malandro que eu falei. Alguma coisa vai acontecer porque os caras estão subindo. Eles deram aquele último suspiro na compra antes dessa queda. Isso é ou não é proposital? Tá? E aí a pergunta que não quer se calar é por que está caindo? Simplesmente porque o Japão e a China estão vendendo título do governo americano como se não houvesse o amanhã, enquanto está todo mundo aí entretido com Irã, Israel e os Estados Unidos, a China foi lá e começou só a desovar os títulos, e inclusive o Brasil também, está todo mundo desovando os títulos americanos. E aí o que aconteceu? Ah, meu Deus, está todo mundo vendendo, o mundo vai acabar. Aí cai, e aí o povo vem e enche a colherzinha entre aspas, né? Enche a piscina com compra barata, tá bom? Então vamos ficar atento com isso aqui, porque lembrando que esse nosso gráfico aqui do market share por capitalização, esse gráfico é o market share por capitalização, ou seja, dentro de toda a capitalização que tem no mercado, a gente vê quem é que está participando. Vejam só vocês, Ethereum está despencando, XRP mais ou menos. Agora a BNB, o resto das altcoins que já estavam em baixa, né? E o Bitcoin não está caindo tanto assim, tá bom? Então, muita calma nessa hora. Seguindo para o lado de cá, isso daqui é o market cap, que eu chamo de market cap isolado. Ou seja, é o market cap de cada um, como eles estão se comportando, o tamanho do dinheiro entrando e saindo de cada um. Tá bom? E aí quando a gente olha para isso daqui, ó, a gente vê o seguinte, olha o desenho que isso aqui está formando, ó. Olha só, subiu, caiu, deu uma subidinha, caiu de novo, deu uma subidinha, caiu de novo, subiu, disparou, caiu, subiu, deu uma caidinha, subiu. Aí agora que eu quero mostrar para vocês, caiu, lateralizou ou meio quedinha, subiu um pouquinho, e parece que está caindo. Aí eu pergunto para vocês, nós não estaríamos neste ponto aqui igual estava neste ponto aqui? Pode ser que sim. O que parecia ser uma queda acabou sendo uma alta. Então, o que parece uma queda pode sim ser uma alta. E vale a pena lembrar que eu ainda estou contando com o último suspiro do morto antes que venha aí a crise. Tem um pacote de eventos para acontecer em março, e aí pode ser que em março dê aí uma chacoalhations na árvore, tá? Então a pergunta é, será que a gente não vai ver uma alta? Porque agora tem contexto. Qual é o contexto? Vendas de títulos norte-americanos e direcionamento para outros mercados. Estão indo para coisas mais tangíveis, né? Tipo, China continua investindo no Brasil, continuam comprando ouro, continuam comprando prata, inclusive até o ouro e a prata despencaram ontem, deu aquela chamada para baixo, e aí todo mundo fez o quê? Comprou
e subiu. Quer ver? Antes da gente entrar no gráfico do Bitcoin, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, deu aquela queda, chamou e voltou. Eu avisei na análise que eu fiz ontem lá no TradingView, eu ia fazer essa análise ontem, mas acabei não fazendo, mas tá bom que agora estou fazendo uma análise atualizada aqui. Eu falei que a gente poderia ver uma queda mais forte, não deu outra, ele caiu e voltou para dentro do Decca Channel aqui. A pergunta é, como ele perdeu a média de 8, será que então ele vai pedir benção para a média de 20? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Olha só aqui a quantidade de FVGs que existem aqui, ou seja, moçadinha que ficou sem execução, que está parado na fila. Mais embaixo a gente tem aqui uma segurada para o ouro, mas aí isso significa um ouro cair praticamente $1.000. É difícil isso acontecer, né? Veja só que aqui teve uma queda, mas aí continua um pouquinho, subiu, aqui teve uma queda e voltou, aqui teve essa queda e voltou. Mas aqui nós estamos muito para fora de todos os limites, e isso tecnicamente não é aceitável. Aqui a gente estava fora, então ele teve que repescar mais para dentro, aqui não estava fora, então ele só deu uma repescadinha. Portanto, se a gente associar este posicionamento com este posicionamento, a gente deve ver aí mais um movimento para dentro. E aí, se a gente for fazer uma proporção, a gente está dizendo que quando ele caiu tudo isso daqui, depois ele pegou e caiu mais isso daqui, ou seja, ele caiu quase 7%, depois caiu mais 5%. E aqui a mesma coisa, ó. Vamos pegar mais de cima, né? Se aqui ele está caindo 11, quase 12%, então aqui provavelmente ele vai cair, assim, proporcionalmente falando, ele pode cair mais uns 10%, tá? E 8 a 10%. Aí o que vai acontecer? Vamos ver se vai aparecer aqui, o order block não tem, suporte, não tem nada aqui, ó. Provavelmente eu vou ter que criar uma região aqui de marcação, ó. Provavelmente ele vai cair nesta região, vou fazer melhor aqui, colocar só uma linha. Provavelmente ele vai cair nesta região aqui, ó. Blue, não, aqui, ó, blue aqui, ó. Olha lá, ó. Provavelmente ele vai cair nesta região aí, tá vendo? Então vamos ficar atento com isso daqui, vamos juntar todo mundo aqui, ó, criar aqui um grupo, né? Criar um grupo, aí a gente põe esse cara para dentro, esse cara para dentro, esse cara para dentro, escondo-lhes aqui, pronto, olha lá, ó. Então agora a gente tem aqui este movimento previsto, ou seja, no máximo pode cair muito a 4.500 ou vir buscar essa order block na casa aí de 4.300, ou seja, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Vamos ficar atento aí com esse movimento do ouro, tá? E aí a gente agora vai para a prata rapidamente, o que a prata fez? Olha lá, a prata fez a mesma coisa e estão vendendo forte. Na verdade, nós estamos vendo a venda forte hoje, a venda de ontem foi pegadinha do malandro. Hoje está vendo venda forte, mas de novo, lembrando que está havendo ainda compra, tá? Mas de novo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu avisei que poderia acontecer, não estou avisando isso há um tempão. Olha isso daqui, ó. Tava tudo puxado, principalmente esses dois aqui e esse topão aqui que foram feitos, né? Tava na hora de reverter. Então agora a gente tem que olhar estes dois aqui, porque nós estamos quase vendo o vermelho tomar corpo, mas aqui embaixo ainda está faltando um pouquinho. Já aqui as médias estão muito afastadas e elas tendem a voltar. Se vão cruzar e cair mais, já não sei, eu acho que não. Eu acho que é muito exagero, tá? Então aqui a gente está vendo a prata já pedindo benção aqui para a média de 20, mas ainda fora do Decca Channel, o que é uma coisa bastante estranha. Aqui, ó, estava fora, voltou, estava fora, não voltou tanto, estava fora e voltou, enrolou. Então aqui provavelmente ele deve fazer o que ele fez aqui, ele deve enrolar. Então, gente, vocês estão vendo aí que tem uma lógica por trás de todo esse movimento. Agora vamos falar do Bitcoin para encerrar. Veja só o Bitcoin, lembra que nós tínhamos aqui o nosso canalzinho de alta, certo? Eu vou colocar no semanal para ficar menos embolado. Olha aqui, ó.
nós tínhamos o nosso canalzinho de alta, a bandeirinha, né? Que foi dito aí por um apoiador do canal, inclusive aqui, pô, ele não manteve aqui, eu tinha atualizado aqui para ele pegar todas as pontas, tudo certinho aqui, ó, aqui, salvar, pronto, tá salvo aqui. Então a gente tinha esse canalzinho aí, né, e essa bandeirinha azul, que tá aqui, ó, vou até ver se eu consigo colocar um azul mais azulado aqui, beleza, uma linha mais alinhada aqui, beleza, salvar aqui, ó. Então a gente tem essa bandeirinha azul aí que está se perdendo. E aí quando a gente tem essa bandeirinha, é só a gente medir a boquinha da garrafa aqui, ó, certo? Dá uma duplicada nela e jogamos-lhes para baixo no rompimento. Isso nos leva aonde? É aquilo que eu falei com vocês, alvo de 200, que é o segundo alvo que está no meio de um movimento. Mas olha só o tamanho dessa order block aqui, ó, que está dificultando. Para esse cara despencar, nós vamos ter que ver uma cor bastante escura empurrando esse camarada para baixo. Caso contrário, não vai ter essa queda e essa order block pode segurar aonde justamente está. Agora, eu vou colocar isso de lado, tá? Só para a gente ter noção do candle, ok? Beleza, olha só. Olha só como é que ele foi lá, tocou lá embaixo e voltou. Está uma briga para não deixar cair, porque se ele cair vai ter que fazer aqui um fundo subsequente, né? Um fundo duplo aqui. Vai ter que ter essa queda aqui, tá bom? Parece que sim, porque a compra cedeu-lhe, tá? O movimento aqui é de queda, teve aquela subidinha, esperou voltar, então sim, pode ser que a gente agora esteja num movimento mais concreto. Lembrando que nós estamos num cenário negativo, porque as nossas médias estão acima do preço, portanto, estamos sim num movimento negativo. Agora, nós estamos fazendo um fundo duplo por enquanto, né? Pontinho aqui. O rompimento desse canal, seja ele qual for, pode ser no nível de 7.600 até 7.300, mas o nosso nível está 76 mil ou 73 mil, mas o nosso nível alvo 2 está em 70.200. E aí entra aquela filosofia minha, eu estou em Orlando e não vou na Disney, né? Eu estou em Paris e não vou na Torre Eiffel, então assim, já que eu estou lá, estou no Rio de Janeiro, não vou no Cristo Redentor, não vou no Corcovado, já que eu estou lá, então é só um passito de galo para chegar lá. Então pode ser que ele faça, nem que seja aquela violinada, né? Tuf, tuf, e volta, mas pelo menos ele cumpriu tecnicamente o movimento. Então vamos ficar atentos com isso aqui, porque se a gente está com uma situação aqui aonde estamos com uma barreira forte aqui, ó. Mas, se esse, não pode ser mais esse, né? Se este candle de hoje que é semanal, desta semana que termina domingo, se esse cara escurecer, aí sim, my friend, a gente pode ver uma marretada para baixo. Por quê? Porque o volume escuro nos mostra entrada de volume, né? Ou melhor, a barra escura, vermelho escuro, nos mostra entrada de volume. E vai ter que ter entrada de volume para ter esse rompimento. Olha o que aconteceu aqui, ó. Teve que ter entrada de volume comprador para ele anular esse cara aqui. E de preferência todos esses aqui. Aí teve que fazer só uma forcinha para anular esse cara aqui. Subiu, subiu, subiu. Aqui, ó, volume escuro, que é último suspiro do morto. Caiu, último suspiro do morto. Olha como é que ele escureceu para conseguir trazer aqui, romper este order block, e olha como é que ele enrolou, igual ele está enrolando aqui, e aí escureceu e veio até embaixo e se prendeu no próximo order block. Então, vocês estão vendo o movimento aqui, a gente está com suporte embaixo, a gente está com nível embaixo, a gente está com uma order block que precisa ser rompida. Em isto acontecendo, aí sim, dá-lhe Bitcoin descendo. Por enquanto, não vemos isso. A gente é o melhor cenário que nós temos, né? O segundo cenário qual que é? É essa volta que o preço está tentando fazer, engatilhar e tomar-lhe uma volta para dentro ou da bandeirinha
ou dentro do canal preto, tá? E aí volta ao lenga-lenga, não sei se eu vou, não sei se eu fui. Agora, para quem tem alvos lá no espaço, sabe que o preço está muito bom. 82 Bitcoin, 1,75 XRP, tá interessante o preço aí, ó. Tá interessante o preço, tá bom? Então, bora ficar atento com isso aí, porque pode ser uma oportunidade. Não de ir às compras com carrinho de compra, mas quem sabe uma cestinha da farmácia ali já dá para dar aquela recheada na carteira, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, sapeca aquele like bacana aí, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo pra dentro. Com essa análise na mão, agora é showtime. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.